Bom, eu sou a Thaís Augusta de Paula, uma mulher negra com deficiência física. Nasci sem nenhuma deficiência, tive poliomielite com 2 anos, né? Mas venho com um diferencial. Sou filha de mãe solo, mas a minha mãe sempre potencializou a importância dos estudos. Então a minha mãe me levava para a escola carregada, me levava para fazer fisioterapia por mais de 10 anos no colo, até que eu começo a andar depois de muitas fisioterapias, operação, e eu começo a caminhar com a ajuda de aparelhos, né? Mas a minha mãe sempre trabalhou comigo e a minha irmã a importância dos estudos, porque minha mãe sempre falava: Thaís, não é porque você é uma mulher, uma pessoa com deficiência física e negra, minha filha, que você não vai vencer. E o vencer para minha mãe sempre foi o estudo. Nós muito pobre, muito humilde, eu, minha mãe e minha irmã mais velha, Tatiana. A minha mãe é meu maior exemplo de vida, de pessoa, porque eu na infância, eu acreditava que minha mãe era uma mulher letrada, porque a minha mãe olhava os cadernos todos os dias com luz de lampião. Então, para mim, enquanto criança, eu não via tanto preconceito por ser uma mulher, uma pessoa com deficiência ou uma pessoa negra, porque eu era muito focada em estudar. A minha mãe nos cobrava essa questão do estudo e ela era como um mantra. Ela falava todos os dias que eu só ia vencer se eu estudasse. Então eu criança, eu gostava muito de ler. Como eu não andava, eu viajava nas leituras. E gostava muito de rádio. Nós éramos muito pobres, não tinha televisão. Então eu tinha um radinho pequeno, eu chegava da escola e a gente ouvia 1 hora de Roberto Carlos, tanto é que eu sei todas as músicas de Roberto, e ouvia as notícias. Na época eu gostava também de notícias policiais. Então isso ajudou muito na questão de querer estudar mais. Mas sobre o preconceito, eu posso dizer o seguinte: desde criança eu sempre senti e presenciei e vivenciei. Por quê? Porque a gente sabe que ser negro, ser mulher ou ser pessoa com deficiência não é fácil e não é para qualquer um. Mas para mim nunca foi assim o final do mundo, pelo contrário. A minha mãe potencializava todas essas situações, falando que apesar se eu estudasse, eu estaria em qualquer lugar. Então eu cresci acreditando nessas possibilidades. Tive uma infância muito feliz dentro do centro de reabilitação, onde eu fazia as reabilitações, e também era muito potencializada na importância de estudar. Que se eu estudasse, eu ia ter êxito, né? E que a deficiência e a questão da minha cor de pele era só um detalhe, é só uma característica. Mas eu sofri sim, enquanto criança, muitas vezes a exclusão. Se vocês me perguntarem se eu tenho uma lembrança boa dos meus tempos de alfabetização, eu não tenho. Os professores, a professora, ela nunca me via. Eu era sempre muito esquecida dentro de sala de aula. Por exemplo, eu nunca fiz educação física. Os professores já pediam para vir escrito no meu boletim que eu era dispensada. Então, assim, são coisas que marcaram a minha vida, porque eu via que eu era excluída do processo pelo fato de ter uma deficiência e também por ser uma criança negra, né? Daí vem aquela questão também do cabelo. A gente cresce já com aquela luta de querer mudar, modificar o nosso cabelo. Mas mesmo assim, eu lembro com muita alegria da minha infância por causa da minha mãe. A minha mãe é a minha maior referência do empoderamento dessa mulher negra com deficiência. Então, assim, não lembro poucas coisas da infância, mas coisas boas, mas sempre voltado à família e não ao meio em que eu vivia, que era a escola e os livros. Os livros não, os livros sempre foram e ainda são a minha melhor companhia. Quando eu estou cansada, quando eu tenho um tempinho, eu estou sempre lendo alguma coisa. Em especial, eu gosto muito de ler livros de autores negros. Por quê? Porque se vocês me perguntarem hoje, o que você sofre mais preconceito? Pela sua deficiência ou pela sua cor da pele? E é visível que ainda é pela cor da pele. Hoje eu sou uma mulher estudada, tenho 47 anos, estou numa função importante, que é um cargo de confiança, represento o segmento da pessoa com deficiência e por inúmeras vezes eu componho mesa em eventos e eu me vejo sempre como uma pessoa única,
única por ser negra e única por ser pessoa com deficiência. E isso traz um peso muito grande, porque as pessoas, no Brasil, o preconceito ele é velado, ele é muito disfarçado. As pessoas ainda, muitas pessoas me tratam como se... me tratam com respeito, porque é obrigado a tratar, mas é um disfarce daquilo, porque eu percebo. E o peso da cor da pele ainda significa muito para as pessoas ainda te excluem por causa da cor da pele e também por causa da deficiência. Mas eu sou uma mulher que eu gosto muito de estudar, sou uma mulher de oração, de fé. Eu digo que Deus tem um propósito muito lindo na minha vida. Sou militante de conselhos de pessoa com deficiência, do Conselho de Igualdade Racial, que me empodera muito. Então eu digo sim que eu tenho dentro de mim uma mãe que me deu esse grande exemplo e uma Teresa de Benguela, né, que luta, que é liderança, porque eu digo assim, que eu sentada aqui eu consigo liderar uma equipe independente da quantidade de pessoas. E é isso que é o mais importante, como a minha mãe sempre falou desde criança, o conhecimento. Então o conhecimento é muito importante, estudar foi o que transformou a minha vida e eu tenho esperança de um mundo melhor, sabe? Apesar de saber que eu vou morrer e o preconceito não vai acabar, mas eu continuo acreditando em um mundo melhor. Já na adolescência, né? Na adolescência eu começo a perceber mais o peso da questão do racismo, né? A gente sabe que o racismo ele existe, ele é estrutural e ele está em todo lugar. E isso eu sinto na pele. Por exemplo, hoje eu já não posso manter o meu cabelo afro comprido, porque eu já não tenho as forças da mão. Então as pessoas sempre já ligam isso, não às minhas limitações físicas, mas elas já pensam que eu rapei a cabeça, cortei o cabelo curto, porque meu cabelo é grenho. Não, pelo contrário. Eu amo a minha cor da pele, eu amo o meu cabelo, mas eu sei que infelizmente tem um peso muito grande e eu sinto isso na pele, sabe? Se vocês me perguntassem se eu já sofri alguma situação, já, muitas das vezes. Meu esposo é um homem branco de olhos claros, e então quando a gente sai, ele também é uma pessoa com deficiência, as pessoas têm mania de perguntar se ele é meu irmão. E daí eu sempre respondo, não, ele é meu esposo. E daí as pessoas falam assim, ah, mas eu não acredito. Tipo assim, elas pressupõem que o fato dele ser um homem branco, ele não poderia casar com uma mulher negra. Eu lembro que uma das coisas que me marcou muito foi quando a gente foi trocar o carro, e daí na concessionária o vendedor não falava comigo, só falava com meu esposo, por ele ser homem branco. E o meu esposo disse assim, olha, é importante você dialogar com nós dois, porque quem ganha bem, que quer trocar o carro é ela. E daí eu vi assim, claramente a decepção do vendedor. Não sei se era pelo fato do meu marido ser homem, mas com certeza era pela questão da cor da pele. As pessoas não acreditam que o negro pode estar em ascensão, que o negro tem condição. Então, por exemplo, eu estou aqui sentada num scooter. O scooter ela é uma cadeira de roda top de linha. Tem só 4 aqui na capital, porque ele é muito caro. E daí as pessoas acham assim que eu ganhei de alguém, que foi dó ou piedade, mas elas preferem não acreditar que eu, enquanto profissional, tenho condição de comprar. Por quê? Porque eu sou uma mulher negra. Então, assim, isso ainda é muito visível. Às vezes eu estou em alguns lugares, a minha assessora também é uma pessoa negra, e daí as pessoas sempre nunca falam que ela é minha assessora, eles falam que ela é minha cuidadora ou que ela é minha irmã. Eles pressupõem que pelo fato de eu ser uma mulher negra, eu não posso estar em um cargo e ter uma assessora negra também, entendeu? Por quê? Porque isso é o preconceito, né? Sou uma das poucas superintendentes negras no governo do estado e isso para mim é nada mais do que o empoderamento, é mostrar para as outras pessoas negras que nós podemos estudar, que nós podemos avançar, que nós podemos ocupar cargos e podemos estar em qualquer lugar. Mas não é fácil. O preconceito, ele é doloroso. Por quê? Porque a pessoa ela não chega abertamente e fala para você, mas ela te trata de forma diferente, ela te poda muitas vezes. E o preconceito velado, ele é horrível. E digo para vocês, o preconceito ele dói. E por muitas vezes eu sinto ele sim. Por muitas vezes eu engulo o choro, porque a minha mãe, como eu falei para vocês, a minha mãe, ela me ensinou a ser essa mulher forte. Mas não é todo dia que a gente consegue ser forte. Então, muitas das vezes eu chego em casa, eu estou assim,
extremamente magoada, destruída por atitudes preconceituosas de pessoas estudadas, pessoas que convivem, né, e acaba fazendo esse preconceito. E para mim o preconceito é dolorido duas vezes, por ser mulher negra com deficiência. Mas eu ainda acredito, volto a falar, que se nós continuarmos estudando, continuarmos participando, ocupando espaço, mostrando que a gente é capaz, as coisas podem melhorar. O que nós não podemos é simplesmente aceitar. Quando eu percebo e eu tenho uma oportunidade, eu levanto o tema e até converso com a pessoa. Eu digo, qual que é a diferença da minha pele para a sua pele? Nós vamos morrer e vamos feder igual, né? Então, assim, e a diferença, justamente a diferença, é que faz um mundo maravilhoso. Então, assim, gosto de trabalhar isso, não tenho filhos, mas tenho sobrinhas, sobre a importância do empoderamento, da aceitação da cor, porque se a gente também não se aceita e compra essa imagem de que as pessoas veem de que a gente está numa sociedade que quer clarear, que quer ser branco, né? Ah, que cor que você é? Eu sou pardo, eu sou moreno, não, eu sou uma mulher negra retinta, com muito orgulho, né? Eu faço questão de falar isso nas minhas falas, porque eu sei que nós precisamos trabalhar as nossas crianças, e a criança ela não tem preconceito, a criança ela é ensinada a ter preconceito. Então eu, enquanto uma pessoa adulta, eu sempre levo para as minhas falas, para o meu trabalho e para a minha vida, a importância de falar com essa segurança, de mostrar para as pessoas que não é a cor da pele ou a deficiência que vai nos definir. Mas em 2016 a minha saúde agravou bastante e eu estava no auge da minha carreira. Eu sou servidora pública, estadual e municipal, e foi um baque, mas assim, foi um baque porque o médico disse que eu precisava diminuir o meu ritmo e ir para a cadeira de rodas. E lógico que eu disse, a segurança que eu tenho da importância de, para mim e para as pessoas, passar coisas positivas. Eu falei para o médico mostrar todos os tipos de cadeira de rodas. Optei, mais uma vez, eu adoro falar do meu scooter, que é minhas pernas. Optei pelo scooter por ele ser bonito, porque eu sempre digo que nós precisamos andar de cabeça erguida. Então não é porque eu fui para uma cadeira de roda que eu ia aceitar uma cadeira de rodas feia, né? E passar a imagem de que, eu tô na pior fase. Não, pelo contrário. Eu ganhei pernas novas. Hoje eu tenho muitas outras limitações por causa da síndrome pós-pólio, mas eu sigo ainda acreditando no mundo melhor, no mundo mais inclusivo, no mundo respeitoso, seja para nós, pessoas com deficiência, pessoas negras. E o preconceito é algo que a gente tem que ir trabalhando na cabeça das pessoas, porque eu acredito no mundo melhor através das crianças. Então, se a gente trabalhar com as nossas gerações de criança, talvez as coisas melhorem, não vai ser 100%. E eu amo a vida, apesar de todas essas diversidades, da questão do preconceito. Eu sempre gosto de dizer que eu estou na melhor fase da minha vida. Uma mulher com 47 anos, mesmo com todas as limitações, mas eu ainda consigo tocar as pessoas através do que eu tenho de bom, que é meu raciocínio e a minha fala. O meu poder de fala é falar para o outro que ele também pode e que não existe impossível. O impossível está na cabeça das pessoas que permitem ele acontecer, porque na minha cabeça ele não existe. Todos os dias de manhã acordo muito determinada, mesmo com muitas dores, tenho dores crônicas, tomo a minha medicação, me produzo e venho trabalhar, e sempre de cabeça erguida, porque quando eu percebo que a minha coroa possa cair, eu pego ela e coloco novamente, porque eu nasci para dar certo, eu nasci para vencer. E todos nós nascemos e precisamos trabalhar isso para que todos compreendam. Preconceito existe? Existe, mas o mundo pode melhorar através das nossas atitudes, das nossas experiências de vida. Então eu sempre me inspiro em mulheres negras reais. E o meu maior exemplo de vida é a minha mãe, uma mulher negra com 72 anos, que hoje ainda é minha melhor amiga. É a mulher que eu converso todos os dias à noite, conto como foi o meu dia. E ela sempre, com muita sabedoria, me responde o seguinte: minha filha, continue fazendo o seu melhor, né? Continue
a ajudar pessoas que precisam, continue levando conhecimento e estuda. Então eu continuo lendo muito, trabalhando muito, aproveitando todas as oportunidades para levar para as pessoas, não só as pessoas com deficiência, a importância de acreditar em um mundo melhor, né? Um mundo mais inclusivo. Gosto muito da minha cor, mas isso foi trabalhado desde pequeno, a importância da aceitação, seja da sua cor, seja da sua deficiência. Falo que vou demorar mais para envelhecer, né, por ser negra, mas só orgulho mesmo sabendo que nesse país diverso, de múltiplas cores, né, as pessoas ainda valorizam muito a questão da cor da pele, e eu também valorizo muito a questão da minha cor de pele, que é linda. E sou muito feliz, graças a Deus, tenho um monte de sonhos a realizar e muita vontade de somar, de levar essa fala para milhares de pessoas, para que as pessoas passem a acreditar que não existe o impossível, seja em qualquer situação da sua vida. Se você tem fé, se você acredita e se você corre atrás, as coisas acontecem. A gente só não pode querer que as coisas mudem se a gente não fazer nada. Então eu sempre digo, por que eu me disponho a participar de um conselho de igualdade racial? É justamente para mim adquirir conhecimento e levar um pouquinho também da minha trajetória para empoderar outras pessoas. Porque a partir do empoderamento, nós vamos mudando a visão da sociedade. E o que precisa justamente para o mundo ser melhor é conhecimento. E eu acredito no mundo melhor.